Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Queridos, observe bem as palavras de Jesus Cristo no texto que eu acabei de ler. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Observaram? Qualquer pessoa pode e deve ir com sede às Escrituras Sagradas até ver Jesus. Mas sabia que é possível ir à Bíblia e ao mesmo tempo se recusar a ver Jesus Cristo? Sim, isso eu posso provar biblicamente. O Evangelho de Mateus, no capítulo 2, de 1 a 12, diz claramente que Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Roma dominava Israel e Herodes era o seu rei. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas, conhecidos como os magos, vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram aos sacerdotes, aos líderes religiosos, mestres da lei de Israel, qual o lugar de nascimento do rei dos judeus. Os líderes religiosos, que conheciam muito bem a lei e os profetas, orientaram de forma correta esses magos. Esses astrólogos magos falaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Observaram? E viemos adorá-lo. Os magos eram do Oriente, vieram do Irã, da Pérsia, da Arábia e também da Babilônia. Eram astrólogos e amantes dos astros, mas que conheciam e conseguiam ver Deus, que a tudo rege, sendo que uma estrela foi um instrumento usado por Deus para comunicar-se com eles. Me faz lembrar o Salmo 19, de 1 a 8, que lerei. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia, uma noite o revela, outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Quando o rei Herodes soube da vinda desses magos e o objetivo da vinda dos mesmos, que era adorar o Salvador Jesus, o rei simplesmente entrou em desespero,
sentiu seu império sendo abalado por uma criança. E diz mais que o povo de Jerusalém também ficou impactado com essa notícia. Então Herodes reuniu o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. E sabe o que aconteceu, queridos? Eles prontamente responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Ou seja, eles citaram a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então, os sacerdotes e mestres da lei, que eram judeus, conheciam muito bem as Escrituras, mas não conseguiram ver Jesus até os dias de hoje. Os magos que saíram de suas terras e foram a Jerusalém, e daí foram a Belém. Os sacerdotes, com todo o seu conhecimento nas Escrituras, não foram capazes de ir de Jerusalém a Belém. Não foram adorar o menino. E é bom que se diga, queridos, que os magos saíram do Oriente Médio, percorreram aproximadamente 600 quilômetros desde a Mesopotâmia até Jerusalém e foram nas costas de camelo, cavalos ou burros, atravessando rios sem pontes, montanhas, desfiladeiros, desertos sem água, a temperatura de 50 graus durante o dia e caindo drasticamente a 0 graus na madrugada, sem falar dos perigos de animais predadores e de assaltantes, os conhecidos piratas do deserto. E os sacerdotes, mestres da lei e demais judeus, muitos não precisavam andar nem dezenas de metros. Queridos, a cegueira espiritual é danosa e leva a alma ao inferno. Você sabia que somos mais privilegiados do que esses magos e todos os judeus da época de Jesus? Tinham apenas as estrelas, esses magos. Os líderes religiosos tinham a lei de Moisés, a Torá, tinham os salmos e os profetas e não conseguiram ver Jesus. Nós temos as Escrituras completas, Antigo e Novo Testamentos. Foi o próprio Jesus Cristo quem disse que as Escrituras testificam dele mesmo. João 5,39. E depois de haver ressuscitado, se juntou aos seus discípulos e diz a Bíblia, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. É o que nos ensina Lucas capítulo 24, 27. E também em Lucas 6, 46, lemos: e porque me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Jesus disse a alguns judeus: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida.
Então adiantou a esses líderes religiosos, ler por ler, acumular conhecimentos? Não. Morreram negando Jesus. Temos muitos intelectuais ou estudiosos que reivindicam ter feito leitura completa da Bíblia, citam até frases de efeito com conotações bíblicas, mas não querem ver Jesus. E fica bastante claro quando Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Queridos, é pela palavra de Deus somente que nós conhecemos Cristo e a verdade do Evangelho, que cremos e que somos salvos. Mas crer nesse Cristo das Escrituras significa que nós também apoiamos esta palavra tal como Deus o fez. Jesus fez uma declaração consoante a palavra de Deus em João 10:35. Observem, a Escritura não pode ser anulada. Então, Jesus usa o singular e não o plural ao dizer Escritura. Ou seja, é só uma palavra de Deus, uma verdade indestrutível. A Escritura é verdadeira no seu todo, do início ao fim. Negue este fato e você nega Cristo e chama Deus de mentiroso. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. João 5,39, novamente estou lendo. Toda a Bíblia é a palavra de Deus a respeito de Jesus Cristo. Mesma lei representou Cristo por símbolos e ilustrações. Era em Jesus Cristo que, pela promessa, creram e foram salvos os santos do Antigo Testamento. O certo é que toda a Bíblia encontra a sua centralidade em Jesus Cristo. Como vê Jesus ali, querido? A Bíblia foi entregue pelo Espírito Santo através dos homens no tempo, mas de uma forma tal que é plenamente a palavra de Deus, não palavra ou opinião humana. Observe as palavras do apóstolo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. São palavras do apóstolo Pedro, querido, testemunhando sobre a veracidade das Escrituras Sagradas em 2 Pedro 1, do 20 ao 21. Esse é o testemunho da própria Escritura. É inspirada por Deus. Como disse Paulo em 2 Timóteo 3,16. Assim, aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor tem que crer nesta palavra. Ela é a própria doutrina de Jesus concernente à fé e à incredulidade na palavra. Ele diz: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz.
vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. João 8:47. Sacerdotes e doutores da lei não conseguiam ver Jesus Cristo nas escrituras que liam. E por quê? Observem a frase: examinai as escrituras. Examinai está na segunda pessoa do plural. Examinais, presente do indicativo de examinar. Então, examinem está na terceira pessoa do plural, imperativo de examinar. Assim, Jesus não ordenou que examinem, mas examinai. Quantos ficam na promessa de que no futuro, quem sabe no ano que vem, eu vou ler a Bíblia por completo? Ou seja, ficam adiando no futuro, quem sabe. E quando leem, não consegue aplicar em suas vidas estes ensinos. Então, examinai, como disse Jesus. Temos um outro exemplo, queridos, na própria Bíblia, de dois sacerdotes que chegaram até a ver a glória de Deus. Diz que eles viram Deus, mas não na sua plenitude, porque a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, mas ele viu o seu trono, viu a sua glória, e depois morreram na iniquidade e não se salvaram e foram para o inferno. Eu estou falando de Nadab e Abiú, que eram sacerdotes e filhos do sumo sacerdote Arão. Observe o texto de Êxodo 24, 9 e 11. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Agora, queridos, observe a morte destes homens que viram a glória de Deus. Está lá em Levíticos 10, de 1 a 3. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: sereis santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Observaram, queridos, que não basta ver a glória de Deus, ver o seu trono, ou segui-lo por alguns dias, tem que manter-se fiel e fiel até a morte, como nos ensina Apocalipse 2, versículo 10, a parte B. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Querido, não incorra no grande erro de achar que apenas por ler a Bíblia, seguir algumas práticas religiosas é o suficiente para salvar sua alma do fogo eterno. Vimos que até sacerdotes, doutores, mestres da lei
nos dias de Jesus não conseguiram vê-lo. Mostraram onde ele nasceu, citaram um texto profético neste sentido, e Jesus estava ali, era palpável, era visível, próximo deles, mas não conseguiram vê-lo. Quantas pessoas que falam, citam o nome de Deus, fazem filmes usando o Cristo como personagem, mas não conseguiram ver Jesus ao longo de sua vida. Olha, isso me faz lembrar das palavras de Jesus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Então muitos ficarão surpresos com esta sentença de Jesus diante do seu tribunal. Serão inexcusáveis, não terão como justificar. Senhor, isso não pode, é uma injustiça. Fiz tantas coisas boas na terra, dei até parte do meu patrimônio, fiz muitas caridades, muita boa obra. Sim, querido, isso tem algum mérito, mas não leva ninguém ao céu. Essas pessoas não viram Jesus, não o seguiram. Foram meros religiosos nominais na terra. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Terrível isso. Não queira uma sentença assim. Procure seguir verdadeiramente Jesus Cristo agora mesmo, meu querido. Amém? Oremos. Bendito e eterno Pai, a tua palavra é esclarecedora. Ela nos aponta o caminho sobremodo excelente, o caminho que agrada a Deus, o caminho que leva aos céus. O homem é indesculpável, porque o homem, Deus, a mulher, possuem as escrituras sagradas disponíveis aí pelo preço acessível a todos. Muitas Bíblias e Novos Testamentos são distribuídos até gratuitamente, mas as pessoas as têm em casa, mas não conseguem ver Jesus. Por favor, Pai, salve os nossos entes queridos, os nossos parentes, os nossos amigos, que eles vejam Jesus, que eles não virem as costas para o Senhor, como os sacerdotes, doutores da lei fizeram com Jesus Cristo. Por favor, Deus, salva estas pessoas, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Glória a Deus. Queridos, um abraço. Deus abençoe o seu lar ricamente.